Glória a Deus mesmo, né? E hoje mais um momento de falarmos sobre generosidade, a essência do amor. E mais uma vez eu vou, como o pastor fala, desculpa, né? Eu vou falar que quando Deus colocou no meu coração as pessoas que eu chamei para estar aqui, e faz tempo, foi em fevereiro ou março, e essa pessoa, no primeiro momento, já falou, conta comigo. Pastora Jana, esteja aqui. É uma honra ter essa mulher de Deus. E que verdadeiramente eu a vejo como a essência do amor. Porque muitas coisas você abre mão para distribuir amor. E eu tenho certeza, como eu te falei ali, não foi eu que te chamei. Foi Deus. Que Deus te use poderosamente. Amém? A paz do Senhor, boa noite. Tudo bom com vocês? Fora essa chuva abençoada, né, gente? Eu quero começar agradecendo a irmã Ana, ao pastor, a todos vocês que estão aqui. Obrigada por vocês terem vindo. E eu queria começar orando. Amém? Senhor, queremos começar te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós que está aqui, Senhor. Agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos chama de filho e por ter escolhido cada um de nós, Pai. Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, como que o Senhor quiser, porque eu sou totalmente tua, Pai. Que o Senhor fale de maneira especial com cada pessoa que está aqui, Senhor. Que toda distração, Senhor, que todo ataque do inimigo não prevaleça em nome de Jesus, Senhor. Guarda as nossas vidas, a vida da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Pode tocar um louvorzinho para mim, filho? Uma musiquinha? Isso. Obrigada. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Amém? Deixa eu colocar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, obrigada, tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quando a irmã Ana me convidou, ela falou assim que o tema é generosidade, a essência do amor. Então eu falei, o que significa generosidade? Porque às vezes a gente quer saber, a gente fala e não sabe. Então, fui no dicionário. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Irmãos, para fazer a obra de Deus, a gente tem que se amar primeiro. A gente tem que transbordar amor. Porque como que a gente vai passar para outra pessoa o amor se a gente não se ama? Amém? A obra de Deus, irmãos, ela não pode ser feita por emoção, em hipótese alguma, porque a emoção ela acaba e o amor permanece. Então, sempre faça a obra de Deus por amor. Quando a gente começou a fazer missões, eu particularmente, Deus me empurrou e falou, vai, Janaína, porque senão eu ia estar parada até hoje. Deus trabalha com cada um de uma maneira diferente. Alguns são mais tímidos, retraídos, que nem eu, outros, né, são que nem o babão, que vai. Desse jeito. Eu comecei a fazer a obra de Deus, irmãos, em 2005, logo quando eu me converti, lá em Curitiba. Só que eu fazia a obra de Deus
só dentro da igreja. Eu comecei na biblioteca, eu comecei na cantina. Todos os eventos que tinham da igreja eu participava, mas sempre dentro da igreja. Quando eu casei e vim morar aqui para São Paulo, isso em 2011, eu comecei a fazer a obra na rua. Então, foi um choque muito grande para mim. Muito grande. Quando eu comecei a ir para a Cracolândia, que o Babão me levou, isso em 2011, era ali na Estação da Luz. Hoje está um pouco ali ainda, né? Mas naquela época o foco era ali mesmo. E aí, a hora que eu estava entrando na Cracolândia com ele, eu senti várias mãos pegando nas minhas pernas. Tipo, me puxando para mim não sair. E eu falei, Jesus, eu não quero ficar aqui, eu estou com medo. Falei, Babão, vamos embora. Eu estou morrendo de medo. Essa opressão, essa sensação horrível, demoníaca que tem naquele lugar. Aí eu tinha duas opções. Ou eu ficava paralisada, ou eu continuava. E eu decidi continuar, mesmo com medo. Mesmo com medo, eu decidi continuar. Nessa época, eu ainda trabalhava. Então, nós fazíamos sexta-feira à noite a Cracolândia, só eu e o Babão. Eu chegava do trabalho e ajudava ele a passar margarina e mais ou menos 2.000 pães. Só eu e ele. E a gente fazia o café e o suco. Pegávamos o carro e íamos para a Cracolândia. Nessa época, não tinha missionário ainda para ir com a gente. E eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão preparados para o ID? O ID, ele não é um chamado. O ID é uma ordenança. Lá em Marcos 16:15 diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente arruma desculpa para tudo, mas quando é alguma coisa que interessa para a gente se vira nos 30 para fazer. Não é verdade? A gente não pode fazer isso. A obra de Deus ela tem que ser feita com excelência. Quando Gideão foi para a guerra, Israel tinha quantos? 32.000 soldados, certo? Metade ficou com medo, metade se acovardou. E Deus usou quantos? 300. Para fazer a obra de Deus, Deus não precisa de multidão. Sabe do que Deus precisa? Que você esteja disposto a ir. Se for uma pessoa, se for duas pessoas, Deus vai te capacitar. Assim como foi comigo e com o Babão. Começamos nós dois. Hoje nós temos bastante missionários que vão conosco fazer missões. Então é assim que começa a obra de Deus. Você se dispõe a ir. O evangelho, irmãos, ele é um caminho de renúncia. Total de renúncia. Lá em Lucas 14:33 está escrito assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não poderá ser meu discípulo. Você está preparado para a renúncia? Você está preparado para deixar seu filho ir para outro estado, outro país, fazer missão? Você está preparado para deixar tudo aquilo que Deus pediu para você? Você está preparado? Eu tive que renunciar tudo em Curitiba. Eu tive que deixar meu emprego, eu tive que deixar a igreja que eu congregava, a minha família, os meus amigos, e vim para uma cidade totalmente diferente, com uma cultura diferente. Quem já visitou Curitiba sabe que é muito diferente a cultura aqui de São Paulo. Eu vou dar 3 testemunhos para vocês da Cracolândia, que Deus me trouxe à memória. No começo, em 2011, quando eu comecei a ir para a Cracolândia com o Babão, tinha muitos adolescentes. Hoje quase não tem mais. E eu lembro de um adolescente que devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos, e ele veio pegar pão conosco. E ele estava todo sujo, todo torto, sabe, sobre o efeito de drogas. E aí a gente deu o pão para ele, mas eu fiquei tão impactada com aquele menino que até hoje eu lembro dele. Só que a gente nunca mais viu ele. Eu oro que, em nome de Jesus, ele tenha, saído dessa vida. Em nome de Jesus. É que as pessoas que ficam ali, elas têm tantas dores, tantas tristezas, tantas decepções que acontecem na vida delas,
que quando a gente chega lá com o amor de Deus, eu falo, o amor de Deus, de entregar um copo de água, de entregar um café, um pão, de apenas escutar o que eles têm para falar, eles se transformam. Por quê? Porque eles já não se acham mais dignos. Eles já se acham invisíveis perante a sociedade. E muitas pessoas os veem como invisíveis, infelizmente. Mas para Deus não há acepção de pessoas. A nossa alegria é quando a gente consegue pegar eles, tirar, resgatar e ver o que Deus faz na vida deles. A Paola foi uma das primeiras meninas que a gente conseguiu tirar da Cracolândia. No Natal de 2011, 2012, não lembro agora certinho. Ela chegou pedindo ajuda, e isso era à noite. A gente estava fazendo o Natal lá. E ela falou, me tira daqui. Por favor, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso de ajuda. E era de madrugada. E aí a gente falou, Babão, para onde que a gente vai mandar essa menina de madrugada? Ela ia abortar. Ela estava grávida e ia abortar. Aí ele pegou o rádio, naquela época, Pastor Cláudio, me dá um socorro, tem uma menina aqui que quer sair. Ele disse, eu estava orando e Deus me disse que a primeira menina da minha clínica ia vir da Cracolândia, pode mandar ela agora. Glória a Deus. Quando as coisas são de Deus, elas vão se encaixando perfeitamente. A gente se reuniu, fez um rateio com os missionários, fomos no mercado, compramos os produtos de higiene pessoal e levaram ela para a clínica. Só que quando chegou na clínica, ela era muito fechada, por causa dos traumas todos que aconteceram na vida dela. E ela começava a se jogar de barriga direto na piscina. Os pastores não sabiam que ela estava grávida. E ficava batendo na barriga. E aí, com muito amor, os pastores foram conversando com ela e ela falou, eu não quero essa criança. Eu quero tirar essa criança. E, através do amor, nós fomos mostrando o que era amor para ela, porque ela não sabia o que era amor. Uma outra hora eu conto a história da Paola para vocês, que é muito triste, mas gratificante ao mesmo tempo. E ela aceitou a criança. Então, nós íamos com a autorização dos pastores, pegávamos ela e levávamos no McDonald's, levamos ela em restaurantes, comidas que ela nunca tinha comido, ela nunca tinha tomado um sundae. Falamos, pega um sundae para você experimentar. E, através do amor, ela aceitou a criança, fez todo o tratamento, e hoje, a Hayley, olha que nome chique que ela escolheu, a Hayley está com 13 anos de idade. Para a honra e glória de Deus. Eu fico feliz, gente, porque a gente vê o que o amor é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Outro caso que impactou bastante foi o caso da Iris. Nós estávamos servindo o almoço, né, lá na Cracolândia também, e aí chegou um rapaz na fila e falou, vocês têm que vir correndo agora, porque senão ela vai morrer. Nós fomos. Naquela época tinha aqueles hotéis na Cracolândia, hoje eles já demoliram tudo. E nós entramos numa porta bem pequenininha, um lugar horrível, horrível. Eu nunca vou esquecer daquele lugar. Um corredor bem comprido, todo sujo, um monte de portas. E a gente subia, descia e entramos no quarto da Iris. A hora que eu entrei, eu olhei assim para o canto da parede, eu vi uma sombra enorme, preta. Eu falei, Jesus, e o quarto era todo escuro. E só estava eu, 2 meninas e o Babão. E a hora que eu olhei para a cama, era uma caveira viva, uma caveira viva. Começamos a conversar com ela. Iris, nos conta a sua história, o que você está precisando? Olha, eu tenho HIV, sofri um derrame, eu não ando, e eu sou viciada em crack. E o travesti, ele compra e traz o crack para mim usar aqui. Estava totalmente debilitada. E quando a pessoa está por osso, ela é muito pesada. E o Babão não conseguiu carregar ela. Então, a gente ligou para o pastor Gabriel e falou, pastor, socorre nós aqui, por favor. Ele veio, pegou ela no colo, a gente tirou.
Levamos no Emílio Ribas, e o médico falou, olha, é só um milagre para ela sobreviver. A gente não está conseguindo nem pegar a veia para dar medicação para ela. Ela gritava de dor para tentar pegar a veia e não conseguia. E fez todo o tratamento e foi para uma clínica. E um certo dia, uma moça de uma clínica ligou para nós. Falou assim, tem uma pessoa aqui que quer falar com vocês. E ela apareceu. Só que eu e o Babão, a gente não reconheceu ela. Sabe quando você fica, meu Deus, quem será? Não estou reconhecendo. Ela falou, eu sou a Iris, que vocês retiraram lá da Cracolândia. Eu fiz o meu tratamento, eu estou liberta, vou casar. Glória a Deus. Então, irmãos, quando a pessoa quer e deixa Deus trabalhar, há uma transformação que a gente não tem como falar, não tem explicação. Quando Deus ele exige mais de nós, irmãos, não é nada para nós. É para alcançar o próximo. Lá em 1 Pedro 3,15 está escrito assim, antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Nunca faça a obra de Deus por interesse ou esperando algo em troca. Se eu fizer isso para você, você vai me dar isso. Não, a obra de Deus não é assim. A obra de Deus tem que ser feita 100% por amor. Tinha uma época que eu estava no açougue, na fila do açougue, e tinha uma moça na minha frente. E ela falou assim, eu quero 1 quilo de carne, de frango. E aí ela viu que o dinheiro que ela tinha não dava para pagar. E ela falou, pode tirar, ficou uns 3 pedacinhos só de frango. E foi para o caixa. E aí Deus falou para mim, você vai ficar só olhando? Porque é engraçado que quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, a gente tem mania de ficar fazendo prova com Deus, né? Mas quando é para a gente receber, fica que nem com mão de lula. Mas cuidado, mão de lula, um monte de tentáculo, é meu. Mas cuidado, porque nem sempre o que você vai receber vem de Deus. Mão de lula foi boa, né? Eu peguei e falei, Senhor, estou agora fazendo o que o Senhor está pedindo. Falei para o açougueiro, coloca 1 quilo de carne, de frango para ela. E fui pagar. E ela deve ter pensado, mas por que essa mulher está pagando, passando na minha frente? Eu paguei, entreguei a sacola para ela e falei, Jesus pagou a sua compra hoje. Ela parou, irmãos, e ficou olhando para mim sem entender nada. Ela não entendeu nada. Mas eu entendi. E obedeci o que Deus fez. Pediu para mim fazer. Eu sou muito observadora. Eu estava no mercado, esses dias eu, o Babão e o Gabriel. E eu olhei na fila do caixa e eu vi um rapaz com uma criança de colo. E ele estava com um pacotinho de miojo, 2 batatinhas, batata, né? E um pouquinho de carne moída. Eu falei, Babão, esse menino está passando dificuldade. Vai lá falar com ele. Aí você já conhece o jeito do Babão, né? E aí, mano, firmeza? Cola aqui comigo. Como que você tá? Eu não sei falar na gíria. Qual é as ideias? Chega aqui comigo. Cola ali. Foi lá e falou, o que você está precisando para a sua casa? Ele encheu um carrinho desses pequenos. E o que aconteceu, gente? A gente pagou a compra dele, porque Deus pediu. Às vezes a gente quer ver os milagres de Deus em coisas tão grandes. E o milagre de Deus, sabe o que é? A pessoa olhar para você e falar, Deus enviou um anjo para pagar a minha compra. Deus existe. Eu estava passando por dificuldade e olha o que Deus fez na minha vida. Sabe essa porta que está aqui? Essa porta aqui, ó. Tem muita gente lá fora que está morrendo. Seja de doença, seja de depressão, seja de tristeza.
E Jesus quer usar, sabe quem? Vocês. Jesus quer usar vocês. A igreja, ela é só um treinamento para vocês aprenderem e sair para fora e pescar e trazer para dentro da igreja. A gente tem que transpirar Jesus. A gente precisa sair das 4 paredes e ir para fora. A gente não pode ser egoísta de querer a salvação só para nós. Eu estou salvo, estou de boa. Não. A salvação é para todo mundo. Jesus quer usar a sua vida para salvar alguém. A gente tem que sair desse comodismo que a gente fica. Mas eu sou tímida, eu não sei falar direito. Então vai servir e fica observando como os outros fazem. Que Deus vai usar você aonde? Entregando. Esse que é o verdadeiro evangelho. Quando, irmãos, não tiver ninguém para fazer alguma coisa, você vai ter que fazer. Mas eu não ponho a mão ali. Aquele machucado daquele homem de rua, estou fora. Eu não faço. E aquele homem ali tem que falar de Jesus, ele está fedendo. Irmão, se Deus mandar, você vai fazer. Você vai fazer, eu garanto para você que você vai fazer. Essa última viagem, agora em fevereiro, que a gente foi para o sertão do Piauí, nós fomos lá exclusivamente para fazer hamburgada. Hambúrguer artesanal, batatinha frita, refrigerante e sorvete para as crianças e para a população que mora ali, perto da base. Só que a hora que eu e o Babão chegamos, a gente observou que tinha um monte de criança toda se coçando, um monte. E aí eu parei e olhei. E eu posso pensar, eu vim aqui só para fazer hamburgada, as crianças que se lasquem, eu não estou nem aí. Não é assim? Não, mas Deus não quer isso. Eu parei, olhei, aí o Babão, só de me olhar, ele já conhece. Falei, Babão, e essas crianças? Quem é mãe aqui? Você ia gostar de ver teu filho ficar todo se coçando? Não, a gente não fica. Liguei para o pastor Henrique, que é farmacêutico, tirei uma foto de uma criança, falei, o que é isso aqui, pastor? Espera aí, Janaína, que eu vou ver com uma amiga minha aqui, que é dermatologista, já te falo. Ligou de volta e falou, isso é sarna. Eu falei, como? Existe sarna ainda? Não, eu não acredito que ainda existe sarna. Existe, irmão? Existe. Falei para o Babão, vamos pegar o dinheiro aqui que a gente trouxe e vamos lá na farmácia. A farmácia da base que a gente estava, eram umas 3 horas de carro. Nós gastamos, em média, uns R$6.000 de remédio. A médica passou toda a orientação, como que a gente devia fazer. E no domingo, junto com a mãe, as crianças entravam. O pastor deixou uma salinha para a gente. E aí, a hora que eu tirava a roupa das crianças para passar as pomadas, descia tanto sangue daquelas feridas, irmão, de sarna. E eu me fazendo de forte. Eu falei, agora eu preciso ser forte aqui. Agora eu não tenho tempo para ficar, tadinho. Não, agora eu tenho que ser forte. Agora eu tenho que deixar Deus me usar aqui desse jeito. Pegava a luva, a máscara, passava a pomada, dava o remédio para as crianças. Aí elas começavam, ô, doutora. Eu falava, oi. Aí elas iam fazer fila todo dia, porque tinha que passar a pomada de manhã, de tarde, de noite e dar o remédio. E eu fui pegando confiança, porque as crianças do sertão, elas são muito arredias, elas morrem de vergonha, elas não conversam, elas se acham, tipo, os bichos do mato. E aí eu fui conversando com elas, e aí elas brigavam porque elas queriam ser as primeiras para a doutora tratar. Comecei, e aí a gente veio embora, e aí a moça que ficou lá falou, todas estão curadas para a honra e glória do nome de Deus. Eu falei, glória a Deus. Ainda nessa base, eu gosto muito de fruta. Eu estava com maçã e pera. Aí eu estava passando para ir para a cozinha, tinha um adolescente sentado na cisterna. E eu falei, você quer uma fruta? Ele, eu quero maçã. E essa outra aí? Eu falei, outra o quê? A pera? Tem gosto do quê, pera? Eu falei, sabe quando parece
É um segundo, mas tua mente vai lá, volta, vai lá e volta. Eu falei, Senhor, eu não acredito que ele nunca comeu uma pera. É gostoso pera? Eu falei, nossa, é uma delícia. Pega uma pera aqui para você. Irmãos, tem criança lá, adulto e idoso, que nunca comeu uma pizza, que não sabe nem o que é iogurte, e a gente fica reclamando do que aqui? A gente tem que parar com essa mania de ficar reclamando e agradecer a Deus, porque hoje só tem ovo. Amém. Amanhã tem ovo e tem carne. Amém. A gente tem que agradecer. Porque eu creio assim, você agradece, você glorifica a Deus, e amanhã Deus vai te dar picanha. Por quê? Porque você soube agradecer no pouco. E Deus, como que Deus vai dar muito para você se você só fica reclamando? Não tem como. A gente foi, que nem eu falei, fazer essa hamburgada. E aí foi para umas 700 pessoas que a gente fez. E a gente observou que algumas pessoas comiam um pão, aí comiam um hambúrguer e depois comiam outro pedaço do pão. Por quê? Porque eles nunca tinham comido hambúrguer, eles não sabiam comer hambúrguer. A gente teve que ensinar eles como que come hambúrguer. Assim, filho, morde com vontade, come. E muitos idosos falavam, nossa, que coisa gostosa, eu nunca tinha comido isso. Posso levar para casa? Lógico que pode. É uma bênção você poder ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Só através do amor. E Deus quer usar a tua vida assim. Teve um dia que eu fui fazer curativo na Cracolândia, e eu nunca tinha feito curativo. Foi uma sexta-feira. Eu não tenho como ir dia de semana com o Babão, porque eu levo o Gabriel para a escola. E esse dia o Babão estava bem ruim de saúde. E eu vi que ele estava sentado, fazendo os curativos, e estava ruim. Eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite agora. Sabe aquela oração flecha, que você faz e Deus já responde? Não sei se Deus já respondeu vocês assim. Eu falei, Senhor, eu preciso agora que o Senhor me capacite para eu saber fazer esses curativos. Falei, Fofo, que eu chamo ele de Fofo, deixa eu sentar aqui. Se eu tiver alguma dúvida, eu te chamo. Porque eu não tenho nojo de pôr a mão, irmãos. Se tiver que pôr a mão, eu coloco mesmo. Lógico, com todas as precauções. Né? Comecei a fazer curativo nas pessoas que estavam ali. E elas, a maioria, não olha nos seus olhos. Por quê? É como eu já falei, elas se sentem diminuídas. E aí eu comecei a conversar. Olha, primeiro eu vou colocar soro aqui no seu machucado, tudo bem? Depois eu vou limpar. Depois eu vou passar a pomada. Tá tudo bem para você? Tá doendo? Não tá? E aí a hora que você olha, ela está olhando para você, nos seus olhos. E pensa, meu Deus, ela está me vendo. Eles estão me vendo. A dignidade da pessoa começa a voltar. Amém, gente? Ai, desculpa, porque o Espírito Santo vai falando. Porque assim, irmão, se a dor do próximo não mexe com você, desculpa, tem alguma coisa errada com você. Principalmente a gente que é cristão e que conhece Cristo. A gente não pode ser amordaçado. Ah, deixa para lá. Não. Tem alguém aqui que faz trabalho missionário fora? Tem alguém aqui ou não? Que vai para fora? Não? Então, deixa eu falar para vocês. Vocês vão fazer trabalho lá fora e muita gente vai falar assim para vocês. Por que você tira foto e fica postando nas redes sociais? Para que você fica se aparecendo? Eu já tenho um versículo que eu amo quando vem esses falar isso. Guarda bem esse versículo aqui. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Irmãos, tem muita gente boa, correta, temente a Deus,
fazendo trabalho missionário. A gente não pode querer se comparar com aqueles que se dizem de Deus e não são. Eu estou fazendo a obra com dignidade? Eu estou fazendo a obra certa para Deus? Então eu posto. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer ir para o arado, e como que ele vai conhecer você? Se você não posta. Hoje, o que vale hoje? Não são as redes sociais? Quando as redes sociais são usadas da forma correta, Jesus, ele vai ao encontro daquela pessoa que está precisando. Através da tua vida. Sabe como? Hoje eu vou postar só nos meus stories lá. Jesus te ama. E aí tem alguém passando e vê. Jesus te ama. E aquela pessoa está o quê? Estou me sentindo tão mal. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E aí ela vê o quê? Só 3 palavrinhas que você falou. Jesus te ama. Jesus já vai falar com ela ali, nesse momento. Não entregue as redes sociais para o inimigo. Não. As redes sociais são bênção. Eu estou com uma pessoa aqui, perto, que está triste, que está com depressão, que está se sentindo sozinha. Como que ela vai achar a igreja de vocês? Através das redes sociais. Usem as redes sociais para falar do amor de Jesus. Jesus já está de pé. Jesus já está de pé e já está voltando. E não é papo de carrochinha, não. É só vocês verem os acontecimentos que estão aí. E Jesus não fez o inferno para ninguém. Então, Jesus tem que usar a tua vida para salvar essas pessoas. Lá em Mateus 25, 35 ao 40, diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Jesus está respondendo isso aqui para quem? Para os justos? Naquele grande dia, Jesus está respondendo para os justos. Sabe quando? Aquele dia lá que você viu uma pessoa caída lá e você foi conversar. Esse dia que Jesus está falando para você. A gente tem que ter sensibilidade para escutar a voz de Deus. Deus nunca fica em silêncio. Nunca. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente fala demais e não para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Tem uma frase que a gente usa muito na Cracolândia, que fala assim: Jesus passou por você segurando um cobertor e você nem viu. Muitos. Eu vou dar o exemplo do morador de rua. Vê o morador de rua vindo lá, e você está aqui. E você já pensa: vai me pedir alguma coisa. Socorro, vai me pedir. Ou atravessa a rua, ou com a hora que ele estiver chegando, você vira o rosto. E se for Jesus? Você vai virar o rosto para Jesus? Você já pensou nisso? Você vai deixar Jesus passar por você e não vai fazer nada. Jesus, ele quer ir a lugares disfarçados de você. Aonde que Jesus quer ir? Nos hospitais, nas cracolândias, nos abrigos, no cemitério, nos velórios, na faculdade, na escola, nas mansões. E você? Vai deixar Jesus ir disfarçado de você nesses lugares? Você está disposto a deixar Jesus ir?
Eu quero abrir um atento aqui e falar que, irmãos, como eu tenho aprendido todos os dias desde que eu casei com esse homem. Olha, difícil, dá para contar nos dedos as pessoas que eu vi igual a ele. Desse amor assim, pelo próximo, sabe? Que tiver que tirar isso aqui, ó, para que isso aqui? Esses dias eu estava na rua com ele, lá na Santa Efigênia, passou um cara e falou, nossa, irmão, gostei da tua camiseta. Ele gostou? Espera aí, entrou na loja, tirou a camiseta e pegou a minha blusa de frio. Eu tenho aprendido muito com ele. Sabe o quê? O que significa amor ao próximo. Porque eu, irmãos, para doar alguma coisa antes, era só misericórdia de Deus. Para doar uma roupa minha, eu ia lá e pegava a mais feinha. E às vezes a gente faz assim. Eu vou dar para o outro que se lasque, pega essa aqui mesmo. Não. Essa semana que passou, tinha uma mulher na rua, eu dei uma roupa que eu nunca tinha usado para ela. Por quê? Porque Deus vai trabalhando. Deus vai mostrando, Deus vai ensinando. Não é assim. Tem todo um processo. E esse homem aí, ó, o diabo tentou parar ele de tudo que é jeito. Através de torcida organizada, através de prisão. Mas quando Deus, ele separa a gente, mesmo a gente não acreditando nele, ele guarda a vida da gente, porque ele fala, esse aí é meu. Ele não sabe ainda, mas ele é meu. Esse aí, eu já salvei. Esse aí vai ser usado para o meu nome ser glorificado. Amém? Não desista daquele parente teu, que é o mais, vamos pôr assim, ruim de todos. Tribuloso. Isso, pastor, obrigada. Sabe por quê? Porque é esse que Deus gosta. É desses que Deus gosta. Quando Deus pega eles, Deus faz uma transformação, irmãos, que você não acredita. Então, só ora. Não precisa falar nada, não fala nada. Só ora. Ora e espera. Ora e espera. Eu já estou finalizando. Em Mateus 10:42 diz assim, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu vou voltar aqui, porque eu tinha falado antes. Eu estou passando na rua e eu vi aquele cara caído. Vou lá ajudar ele. Jesus, anota aí. Hoje, dia tal, às 10 e pouco, o Marcos ajudou o meu servo ali. Você continua andando. Aí você vê uma amiga ou alguém que você não conhece com depressão e você vai orar por ela. Anota aí, hoje, dia tal, horário tal, a minha serva foi lá e fez uma oração. Você continua caminhando. E aí você olha uma pessoa triste. E você vai lá e só dá um abraço nela. Sabe o que Jesus faz? Anota aí. Minha serva hoje, esse horário, deu um abraço na minha serva que está ali, que está triste. Hoje, eu falei de Jesus para uma pessoa e ela aceitou Jesus. Anota aí. Sabe o que é isso aí? Olha que loucura. Jesus morreu por mim e por você. Certo? Jesus deu o dom para mim e para vocês. Jesus mandou a gente ir fazer a obra dele. Beleza? E ainda ele vai nos recompensar? Não é doideira? Irmão, por isso que eu digo, quem serve Jesus não é normal. É todo mundo doido. Tem os doidos maiores, tem os doidos menores. Sabe o que é isso aqui que Deus vai dar? O galardão. O galardão. Mais uma vez eu digo, não tem ninguém para fazer? Deus te chamou? Vai e faz. Faz do seu jeito. Deus vai te aprimorando. Porque, irmão, tem gente que vai entrar no céu sem galardão. Está escrito na palavra.
Mas, em nome de Jesus, todos aqui, nós vamos entrar no céu, desculpa, com galardão. Amém? Eu quero agradecer pela oportunidade, que Deus abençoe. Tem alguém aqui que não conhece Jesus ainda? Não, né? Eu vou deixar um recadinho aqui, dia 14 de dezembro, nós vamos fazer o Natal na Cracolândia. E nós vamos precisar de muitos voluntários, porque nós vamos fazer junto com a Missão Sena. Nós vamos dar banho, cortar cabelo, dar café, almoço, fazer curativo. Quem sabe Deus te tocou hoje e você vai lá servir a Deus conosco, com autorização do pastor, lógico, né? Tá bom? Obrigada, que Deus abençoe. Obrigada.